Cavaleiro do Cavalo Preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olá e a paz. Você acabou de acompanhar aí no início do vídeo esses dois versículos, o versículo 5 e o versículo 6 do livro de Apocalipse, capítulo 6 também. E hoje nós vamos falar acerca do terceiro cavaleiro. Nesse vídeo eu estarei falando do terceiro e do quarto, só que agora estarei falando do terceiro. Então você viu aí no início do vídeo que esse cavaleiro que saiu, ou seja, ele veio com a intenção, ou seja, de trazer a destruição. Que na verdade os 4 cavaleiros do Apocalipse que é citado aqui na Bíblia, ou seja, eles são 4 eventos. Aonde esses 4 cavalos passam, ali acontece, ou seja, é um 4 evento, nos 4 cantos da terra. Se você observar bem, é o que tem acontecido ultimamente, e é o que tem se cumprido. Então esse terceiro cavaleiro, ou seja, ele representa a crise, ou seja, os problemas econômicos, as elevações do preço. Você pode observar que até mesmo alguém diz para ele: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário. Não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Então, você vê que, como ele estava dizendo isso, o que falou para ele veio para danificar o que? As coisas da terra. Ou seja, veio trazer com ele a crise e tudo isso mais. Então, o que isso quer dizer? Que isso se refere que a palavra do Senhor está cada vez mais se cumprindo. Ou seja, isso se refere que o Senhor Jesus está mais próximo de voltar. Esse cavalo também, você pode observar no último versículo, no versículo 6, você pode observar que ele diz uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. O que isso quer dizer? Um denário se refere a um dia de trabalho. No passado era uma moeda que existiu, e que ela se referia a um dia de trabalho. Então, aí você pode entender que as pessoas, elas teriam que trabalhar um dia todo para ter o quê? Uma medida de alimento. É o que a Bíblia cita aí agora. Então, praticamente, essa palavra também já se cumpriu. Você pode observar o que tem acontecido nos 4 cantos da terra, as crises econômicas, as revoluções que têm acontecido entre meio ao governo. Então tudo isso é a palavra de Deus se cumprir. Ou seja, então temos que guardar o nosso coração e não perder a nossa esperança em Deus, porque se a sua vida estiver com Deus, você vai atravessar toda essa situação e você vai vencê-la. Então, que Deus possa abençoar a todos. Acompanhe comigo agora a parte 4, que se refere ao 4º cavaleiro do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Olá, e aqui novamente, você acabou de acompanhar aí no início agora o vídeo que falou a respeito do 4º cavaleiro do Apocalipse, continuação do terceiro. Então você vê que ali, nesse versículo que você acabou de ler, esse 4º cavaleiro, ele é chamado de Morte. Ou seja, e a Bíblia diz assim, igual você acabou de ver, que esse cavaleiro, ele tinha autoridade sobre a 4ª parte da terra, ou seja, uma parte da terra. E se você observar bem, é o que tem acontecido. Quando esse cavaleiro saísse, ele ia trazer com ele doenças e
epidemias e também guerras, destruição. Então você pode observar bem, nos dias em que vivemos hoje, você pode observar que principalmente isso já tem acontecido. Praticamente é uma palavra que já se cumpriu. Ou seja, então você vê que a palavra de Deus, assim como ela é dita, ou seja, assim ela se cumpre. Isso Jesus disse como estava aqui na terra, ele revelou ao apóstolo João. Ele escreveu essas cartas de Apocalipse. Ou seja, você vê que hoje, praticamente, já está se cumprindo uma boa parte. Principalmente essa que nós acabamos de ver agora, o quarto cavaleiro do Apocalipse, que se chama Morte, que ele foi dado autoridade para matar com espada. E você pode ver que ele tinha uma espada. A espada, na Bíblia, ela tem vários significados. No caso, nessa espada, que foi dada ao quarto cavaleiro, ela significa a morte. Então, por onde ele passava com essa espada, ele trazia com ele a morte. Ou seja, doenças, epidemias. Você pode observar bem o que tem acontecido pelo mundo afora, nos países aí fora, nos países vizinhos, até mesmo no Brasil. Você vai observar que o que tem acontecido é também o que está escrito. E isso refere que a palavra de Deus, praticamente ela está se cumprindo dia após dia. Então, que essa palavra ela possa estar guardada no seu coração, ou seja, que você não perca a fé, a sua esperança em Deus. Porém, aquele que, como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque para que uma pessoa seja salva, ou seja, é necessário que ela persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim vai vencer todas essas coisas que a Bíblia nos mostra. Assim como nós acabamos de ver agora. Esses dois últimos cavaleiros, e principalmente agora esse quarto cavaleiro que representa a morte. Você pode observar que também, voltando ao caso, que de uns tempos para cá, muitas doenças raras surgiram, apareceram, de onde menos espera. Muitas vezes a pessoa ela pensa que é normal, ou seja, mas não é normal. Essas doenças, epidemias, mortandade que tem acontecido pelo mundo afora, é tudo obra, ou seja, que está escrito e se cumpriu. E assim como você acabou de ler também esse quarto cavaleiro, por onde ele passava, ele trazia esse rastro de epidemia, morte, enfermidade. Mas porém aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão com a sua vida em Deus, esses vencerão. Então, que esta palavra possa permanecer firme no seu coração e que a sua fé, a sua esperança, ela esteja sempre em alta. Que Deus abençoe a todos.